Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, quinta-feira, 26 de dezembro. Espero que o Natal de vocês tenha sido sensacional, curtindo aí a presença de amigos, familiares e, claro, dando aquele confere de vez em quando em melhores momentos do Botafogo, os gols da final da Libertadores, grandes jogos e grandes momentos do Brasileirão. Enfim, eu já confesso aqui que perdi as contas de quantas e quantas vezes já fiz isso aqui em casa. Que fim de ano maravilhoso, não é verdade? Que fim de ano espetacular. Como a gente sonhou com um momento como esse. Um fim de 2024 super feliz. Libertadores, Brasileirão, tudo isso na nossa galeria. E agora, no sábado, com a inauguração do Museu Botafogo, uma amostra interativa que eu, Digníssimo e Luna, estaremos lá para conferir e já garantir meus ingressos, porque naturalmente eu quero poder ver essa amostra eterno glorioso de perto, né, em loco. Tem que ser, não tem como. Agora, ó, sobre o noticiário alvinegro, o mercado da bola gradativamente vai esquentando. Vocês viram que ontem o Matheus Medeiros e o GE trouxeram a informação do interesse do glorioso no Almiron, atacante do Newcastle, muito bom jogador, ainda tem muita lenha para queimar, mas a equipe inglesa está querendo 10 milhões de dólares. E o Botafogo, embora esteja avaliando como positiva a possibilidade de contratação do atleta, claro, tem que convencer o próprio Almiron de retornar ao futebol sul-americano. Segundo as informações, ele não estaria ainda muito convencido de que seria o movimento correto para a carreira dele. Ele pretende ainda continuar no futebol europeu. Ao mesmo tempo, a diretoria do Botafogo fica com um pé atrás em relação às cifras. O Newcastle está no direito dele de pedir lá os 10 milhões de dólares. Afinal de contas, o ativo é da equipe inglesa. Só um segundo que do nada meu alarme tocou aqui no smartphone, vai entender. O ativo é da equipe inglesa, certo? Então eles têm o direito de pedir aquilo que eles bem entendem. Mas o Botafogo, claro, também vai tentar uma redução desse valor. Ao invés de pagar 10 milhões de dólares, de repente um pouquinho menos, né? Até porque o Almiron já é um atleta com 30 anos de idade e a gente sabe que quando você chega numa certa faixa etária, para depois você ter a tal revenda, é complicado. É um atleta, é um jogador, se o Botafogo conseguir a contratação, que vai agregar muita qualidade. E é um atleta para a gente imaginar, vai ficar aqui uns 2 anos pelo menos, porque o que se fala é de um contrato de 3 anos, caso a negociação seja concretizada. Vai valer muito a pena, tá? Se realmente o Botafogo contratar o Almiron, pode ter certeza que um cara que performou muito bem em nível de Premier League, se adaptando ao futebol brasileiro, tem tudo para arrebentar por aqui. Vamos acompanhar o desdobramento desse caso. Um outro caso que a gente não precisa mais acompanhar, porque acabou de ter um desfecho segundo o Vene Casagrande, é o empréstimo do Hugo para o Vitória. O Hugo, que terminou a temporada como quarta opção na nossa lateral esquerda, já não tinha mais espaço nesse Botafogo atual, vamos combinar. É praticamente o Botafogo encerrando, digamos assim, né, cortando aqueles últimos vínculos com a época do Botafogo associativo, né? Pegando os jogadores que estavam aqui conosco desde aquele período até agora enquanto SAF. O Gatito está indo para o Cerro Porteño, todo sucesso para ele por lá. O Hugo está indo para o Vitória, empréstimo com opção de compra. A equipe baiana vai pagar 100% dos salários no período desse empréstimo. E vamos combinar? É algo bom para todo mundo. É bom para o Botafogo, porque vê um jogador da sua base podendo ganhar mais oportunidade numa outra equipe, de repente ser titular por lá, é o que o Hugo vai buscar, ter mais minutos, mais oportunidades para poder se valorizar e aí eventualmente conseguir um contrato melhor em outro clube, né, indo para o exterior de repente, o Botafogo ganhando dinheiro em cima disso. O Vitória ganha uma peça para a sua próxima campanha na Série A, Vitória que permaneceu na primeira divisão, fez um grande segundo turno. Então, gradativamente, a gente vai vendo algumas movimentações se concretizando. Fora, claro, aqueles atletas cujos vínculos vão se encerrar agora no dia 31 de dezembro. O Eduardo está indo para o Cruzeiro,
O Marçal já teve questão aí de, o Marçal pode ir pro Fluminense. Aí depois surgiu o Marçal com seu nome vinculado ao Grêmio. Então o Marçal vai provavelmente continuar no futebol brasileiro, dá pra gente imaginar. A mesma coisa vale pro Tietê, né, com a questão do Vasco. Atletas que seus contratos estão se encerrando aqui, a gente sabe, vão sair. O Danilo Barbosa ainda não tem a sua situação definida. O Botafogo até topa negociar, mas quer receber uma compensação financeira. Afinal de contas, o vínculo do Danilo com a gente vai até meio de 2025. O atleta tem o interesse em sair porque ele quer jogar mais vezes. E é compreensível, lógico. No Botafogo, o Danilo é reserva. A nossa dupla de volante é o Gregory e o Marlon. Outro jogador que deve sair também é o Lucas Alter. O próprio presidente do Vitória já falou sobre essa questão de que estão negociando com o Botafogo e tudo mais. E para mim está muito claro que o Lucas Alter não tem lugar nesse Botafogo também para 2025. Ele teve muitas oportunidades em 2024, mas em vários momentos acabou cometendo falhas que às vezes até foram bastante infantis. A gente sempre vai lembrar daquele empurrão totalmente aleatório no Pita, dentro da grande área, no jogo contra o Cuiabá, lá na casa deles. A gente venceu, é verdade, mas esse gol, por conta desse pênalti infantil cometido pelo Alter, dificultou bastante as coisas. Foi 2-1 Botafogo, o gol do Matheus Ponte mais pro fim da partida, e a gente conseguiu 3 pontos fundamentais nessa nossa caminhada, mas que poderia ter sido um empate aí, de repente, por conta de uma falta desse tipo aí. E o Botafogo, depois, que veio trazendo, trouxe o Adrielson e tal, aí o Lucas Alter praticamente não teve oportunidade. O próprio Arthur, quando precisou escolher entre colocar o Alter e colocar um lateral na zaga, por exemplo, na última rodada, ele foi de Marçal e não com o jogador. Então tá muito claro que ele não faz parte dos planos do Glorioso. Tantos outros atletas também podem ainda sair, seja da equipe principal, seja do Sub-23, O Botafogo ainda está naquela fase de concentrar a sua atenção e o seu foco principalmente em quem sai, Normalmente dezembro do Botafogo é assim. A gente até tem algumas especulações aqui e ali que vão dando um pouco do tom daquilo que o Botafogo está imaginando, projetando na hora de começar a fazer as suas contratações, mas é notório, e já deveria ser de conhecimento geral, que dezembro do Botafogo é utilizado para isso, Primeiro concentrando em quem vai sair, em quem vai permanecer, depois na questão de contrato e tudo mais, e aí sim começando a fazer seus movimentos de forma mais contundente na hora de fechar contratações, fechar negociações. É interessante a gente observar que os nomes que estão surgindo nessas especulações, de possíveis reforços do Botafogo são muito interessantes. Até aqui, de forma mais concreta, a gente teve o nome do Jair, que é um zagueiro muito promissor do Santos. Surgiu até a notícia de que o Palmeiras também estaria interessado no atleta. O Muniain, que é do São Lourenço, passou a sua carreira inteira no Atlético Bilbao, jogador com mais partidas pela equipe basca. E tá no radar do Botafogo, isso é notório. O Bitelo, segundo as informações que foram publicadas, o Botafogo já teria até um certo entendimento com o atleta, mas claro, tem que chegar num acordo com a equipe russa. Você tem agora o nome do Almiron. Cara, são bons nomes, tá? São jogadores, na minha opinião, para chegar e elevar o nível daquilo que a gente tinha, por exemplo, de opção como alternativa ao 11 inicial. Lembrando que no nosso 11 inicial, pelo menos por enquanto, a única saída confirmada é do Almada, que no dia 5 de janeiro ele vai partir rumo à França, lá para o Lyon. É a única saída confirmada no nosso 11 inicial. A gente já teve o Luiz Henrique falando, não sei se eu vou continuar mudando um pouquinho o discurso, mas para o Luiz Henrique sair, a menos que ele queira ir para o Lyon, o que honestamente eu acho meio difícil, porque o nível do Luiz Henrique é para tu pegar uma primeira prateleira de futebol europeu, Mas a menos que ele queira ir para o Lyon, vai ter que esperar uma proposta bem contundente de alguma equipe, por exemplo, como o Barcelona, que foi a especulação. O Botafogo, segundo o Wellington Arruda, já rejeitou 3 ofertas que chegaram pelo Igor Jesus, porque nenhuma delas bate no mínimo 30 milhões de dólares, como é a pretensão do Botafogo. A gente sabe que jogadores do Botafogo serão pretendidos. Teve até a informação sobre o Gregory também, É uma equipe lá do Catar, o Al Rayyan, que supostamente também está interessada no Arthur Jorge. Eu digo supostamente porque até agora não teve nada de concreto, mas o Al Rayyan de olho no Gregory.
Enfim, ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Mas é interessante a gente observar o tipo de jogador que está surgindo no nosso radar, né, no noticiário. Jogador com experiência de futebol europeu. Inclusive, vale aqui o destaque. Normalmente, o Botafogo ele não faz contratações dentro do mercado nacional. Pode reparar. Normalmente, as nossas contratações vêm de fora do Brasil, né, na imensa maioria dos casos. Você vê, por exemplo, do 11 que foi titular. John veio do Valladolid da Espanha. Vitinho veio do Burnley, da Inglaterra. Bastos, na época, quando ele foi contratado tendo saído de uma equipe de fora do Brasil. É a primeira passagem dele aqui pelo nosso futebol. Estava livre, mas tinha atuado fora do país. Barbosa, Libertad. Alex Telles também estava no exterior. Seu contrato acabava com o Al Nassr e tudo mais, mas estava lá na Arábia Saudita. Gregory estava no Inter Miami, lá na MLS dos Estados Unidos. Marlon, esse sim, contratado em 2023, estava no Atlético Goianiense, né? Contrato ali, seu contrato estava se encerrando, a gente assinou um pré-contrato com o atleta. Luiz Henrique, Betis. Almada, Atlanta United. Savarino também estava lá na MLS. Esqueci agora, é Real Salt Lake, se não me falha a memória, o time que o Savarino jogava. E Igor Jesus no mundo árabe, lá nos Emirados. Então você pode reparar que não é normal o Botafogo contratar atletas que estavam atuando em alguma equipe grande aqui do futebol brasileiro. Isso já aconteceu, é verdade, mas não é o normal. O normal é o Botafogo buscar jogadores que estão fora do país e querem retornar. Então, quando a gente olha certas movimentações de times brasileiros, não, porque o cara estava no Corinthians, vai pro Vasco, o cara estava no Santos e vai para não sei aonde. Isso não é muito comum no Botafogo. E eu acredito que a gente vai seguir esse padrão. Né? O Botafogo, tanto está tentando trazer o Muniain, que está na Argentina, o Almiron, que está no Newcastle na Premier League, o Bitelo, que está no Dinamo de Moscou. Né? Então a gente pega aí 3 jogadores, entre 4 atletas que já apareceram de forma mais firme no nosso noticiário. Só o Jair atua no futebol brasileiro. Somente ele. Vamos ver. Acredito que a gente vai manter esse padrão aí ao longo da janela, lembrando que essa primeira janela se encerra no dia 28 de fevereiro. E o Botafogo em fevereiro tem Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. O que você achou da saída do Hugo, Fogão? Na minha opinião, boa notícia para todas as partes. Ele não jogaria mais com a nossa camisa, praticamente não teria oportunidade, então eu entendo que foi uma movimentação correta do Botafogo, assim como vai ser, por exemplo, a do Lucas Alter. Quero saber sua opinião, deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se, na hora do almoço eu tô de volta, tá? Por volta de 1h05 da tarde, pra gente poder fazer aquela resenha sobre o noticiário alvinegro e sobre tudo que tá acontecendo aí no futebol brasileiro. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração, fui, valeu!